Olá, meu nome é Ítalo e hoje irei falar de duas cotações e uma aplicação de espectrofotômetros UV-Vis. Inicialmente, irei dar um panorama geral e simplificado de como é o funcionamento desse tipo de instrumento. Um espectrofotômetro UV-Vis conta com uma fonte de luz que é responsável por emitir a radiação, a qual passa por um monocromador, que pode ser de vários tipos, sendo este o responsável por gerar os diferentes comprimentos de onda que são utilizados nesse instrumento. Após isso, há um seletor de comprimento de ondas que irá selecionar o comprimento de onda desejado. Esse comprimento de onda irá então atingir a amostra e a radiação que passar por ela será então detectada por um transdutor, o qual converte esse sinal em um sinal elétrico, que é amplificado e mostrado para o operador em forma de números. Então, de uma forma bem simplificada, é assim que funciona um espectrofotômetro. Bom, a primeira cotação que irei falar hoje é de um espectrofotômetro UV-Vis Shimadzu UV-1800. Esse instrumento conta com lâmpadas de deutério e halogênio e um detector de fotodiodo de silício. A faixa de comprimento em que ele trabalha é de 190 a 1100 nanômetros, possuindo uma resolução de 1 nanômetro. Sua temperatura ambiente de operação é de 15 a 35 graus Celsius e sua dispersão da luz é menor que 1%. Possui uma acurácia medida em termos de erro relativo de 0,006%. Por fim, seu valor em reais, convertido utilizando o valor atual do dólar, que é de R$ 4,14, é de R$ 48.715,80. Esse espectrofotômetro é produzido pela Shimadzu, uma empresa japonesa fundada em 1875 por Gendo Shimadzu. A Shimadzu possui sede em Kyoto, no Japão, e seu foco de produção é voltado principalmente para instrumentos analíticos e equipamentos médicos. O segundo instrumento cotado é um espectrofotômetro UV-Vis Agilent Carry 8454. Possui lâmpadas de deutério e tungstênio e um detector de arranjo de fotodiodos. Trabalha em uma faixa de 190 a 1100 nanômetros, possuindo uma resolução de 1 nanômetro. Sua temperatura ambiente de operação é de 5 a 40 graus Celsius, sendo sua dispersão da luz menor que 0,03%, e sua acurácia, medida em termos de erro relativo, menor que 0,005%. Por fim, seu valor em reais é igual a 83.954,30. A fabricante desse espectrofotômetro, a Agilent, é uma empresa americana fundada em 1999 por Bill Hewlett e David Parker. Possui sede em Santa Clara, Califórnia, nos Estados Unidos, e atua no fornecimento de instrumentos analíticos e softwares, bem como de serviços e consumíveis para todo o fluxo de trabalho de um laboratório. Comparando então esses dois instrumentos, é possível perceber que o espectrofotômetro Carry 8454 possui algumas vantagens em relação ao UV-1800, visto que a faixa de temperatura em que ele pode ser utilizado e sua acurácia são maiores, além de sua dispersão da luz ser menor do que no outro instrumento. Um outro ponto importante é o detector utilizado. O detector do Carry 8454 permite que uma gama de comprimentos de onda sejam detectados simultaneamente, além de otimizar o tempo de análise, sendo este igual a 0,1 segundos. Desse modo, o espectrofotômetro Carry 8454 seria a melhor opção de escolha entre as duas apresentadas. Falando agora de uma aplicação relacionada aos instrumentos apresentados, irei apresentar um artigo que faz uso dessa aplicação. Esse artigo está mostrado no slide e se chama Um novo método para determinação rápida de concentrações de carboidratos e carbono total usando espectrometria UV. A determinação da concentração de carboidratos em amostras é extremamente importante em diversas áreas da pesquisa e indústria, como em pesquisas ambientais e nas indústrias farmacêuticas e alimentícias. Para isso, vários métodos foram desenvolvidos, sendo que os métodos colorimétricos se destacam devido à sua facilidade, versatilidade e baixo custo. Dentre esses, o método do fenol sulfúrico é o mais confiável atualmente. No entanto, apresenta sérias desvantagens, como o fato de o fenol ser tóxico, trazendo problemas à saúde e ao meio ambiente, e os resultados serem em termos de glicose equivalente, além desse método depender se os carboidratos são neutros ou aniônicos. Desse modo, o objetivo do trabalho é desenvolver uma alternativa para o método fenol sulfúrico e, assim, eliminar os problemas causados pelo fenol, diminuir o tempo de reação,
aumentar a acurácia das medidas e proporcionar um método que correlacione diretamente a concentração de carboidratos e os carbonos totais com a absorvância. A metodologia utilizada para alcançar esse objetivo foi inicialmente a preparação de soluções de estoque na concentração de 0,1 gramas por litro com carboidratos de pureza analítica e subsequente preparação das curvas de calibração com os mesmos. Para isso, foram feitas diluições para alcance das concentrações de 0, 0,01, 0,03, 0,05 e 0,07 gramas por litro, e consequente realização dos métodos fenol sulfúrico e do ácido sulfúrico, sendo este último um método proposto por eles. A leitura das amostras foi feita em um espectrofotômetro a 490 e 315 nanômetros, respectivamente, para os métodos citados. Foram feitos também testes de tempo de interação para determinar o tempo de reação de cada método, bem como testes para analisar interferentes que absorvem na faixa de interesse, como proteínas e flavonoides. Por fim, foi feita a medida e cálculo da concentração total de carbonos e a validação do método. Os primeiros resultados apresentados por eles fazem uma comparação entre os dois métodos. Com esses resultados, eles mostraram que o método do ácido sulfúrico possuiu um menor tempo de reação e aparecimento da cor, sendo, portanto, mais rápido que o método do fenol sulfúrico. Além disso, o método do ácido sulfúrico possui uma correlação linear entre a concentração de carboidratos e a absorvância alta, assim como o outro método. Os outros resultados obtidos mostraram que o método do ácido sulfúrico se destacou em relação ao do fenol, pois as diferenças estatísticas das regressões lineares das curvas padrão não foram significativas, seus coeficientes de determinação foram maiores e os erros máximos obtidos foram menores, mostrando assim que esse método possui várias vantagens sobre o outro. Além disso, como pode ser mostrado nos gráficos ao lado, os valores de carbono total obtidos se mostraram relacionados com os valores de absorvância e com a concentração de carboidratos, indicando que esse método pode ser utilizado para a determinação do teor de carbonos totais em uma amostra. Os testes de interferência realizados mostraram que a interferência pelas moléculas usadas não pôde ser eliminada, mas com o método elas foram reduzidas, indicando que as amostras com baixa quantidade de interferentes podem ser analisadas por esse método. Por fim, foi feita então a validação do método, sendo essa expressa em termos de limite de detecção, limite de quantificação, precisão, acurácia e linearidade. O lote desse método foi igual a 0,002 gramas por litro e o log igual a 0,01 gramas por litro, mostrando que o menor valor quantificável foi igual à menor concentração usada. A precisão possuiu valores baixos de desvio padrão, sendo o máximo observado igual a 0,0110. A acurácia medida em termos de erro relativo foi igual a 3,6%, um valor bem baixo, e as curvas de calibração possuíram coeficientes de determinação superiores a 0,983, indicando uma alta linearidade. Portanto, a conclusão obtida foi que o método proposto representa uma melhoria do método fenol sulfúrico e pode ser usado para medida e análise de carboidratos, visto que evita problemas ambientais e de saúde pelo não uso do fenol, ocorre uma diminuição pela metade dos erros e uma redução do tempo de medida, além de relacionar corretamente a concentração de carboidratos e carbonos totais com a absorvância. No entanto, o método proposto não pode ser utilizado para amostras sem tratamento prévio, devido a interferentes que absorvem na faixa do UV visível. Termino aqui minha apresentação e muito obrigado pela atenção.